Olá, queridos Mateus e Ana. Meu nome é Fulana e após aproximadamente um mês assistindo a seus vídeos e acompanhando quando possível as postagens do blog, criei coragem para relatar algo que aconteceu comigo há muitos anos. Espero que gostem dessa história que definitivamente mudou minha vida para sempre, por mais banal ou repetitiva que possa parecer. Eu poderia relatar sobre alguns causos ocorridos com minha família, que não são poucos, mas talvez em outra oportunidade o faça, pois me proponho a expor como o assunto do e-mail explicita sobre uma boneca, a Tutuca. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nessa boneca. Na verdade, ela foi muito famosa no final dos anos 70. Sim, queridos, nasci em 1975, ok? E esse fato deu-se provavelmente em 1978 ou no início de 1979. Meu irmão do meio nasceria em dezembro de 79 e não me recordo do bebê quando do evento. E não me recordo do bebê. Ah, tá. Ela não lembra do irmão quando isso aconteceu, então ela acha que por isso aconteceu em 78. Bem, ocorreu que muito recentemente meus pais haviam trocado os móveis do meu quarto. Tinha, portanto, tudo novinho. Deixa eu tomar um golinho de água antes. Ahn. Era uma cama, dois criados mudos, uma cômoda e um guarda-roupas, todos branco e laranja. Uma fofura. Por serem móveis infantis, eram de tamanho reduzido. O guarda-roupa, com puxadores em forma de bola, era baixo. Devia ter 1,5 metro de altura. Apesar de morarmos em uma casa não tão grande, e aquela época alugada, eu tinha um quartinho só para mim. Esse meu quarto ficava em frente à sala de TV e ao lado do quarto dos meus pais. Antigamente, em Limeira, estado de São Paulo, onde nasci, as casas tinham arquitetura parecida. Olhando-se da rua, via-se uma varandinha do lado direito e uma janela, a do quarto principal. Olhando-se da rua, via-se uma varandinha do lado direito e uma janela, a do quarto principal. Atravessando a varanda, entrava-se na sala. À esquerda da sala, portanto, estava o quarto do casal e logo ao lado o meu. Os outros cômodos se seguiam, obviamente, e devo confessar que à noite eu tinha medo de andar sozinha pela casa. Coisa de criança. Ou não. Voltando ao relato, houve então uma noite que meus pais, como de costume, me puseram para dormir. Eu sempre me deitei tarde, Penélope. Gostava de ficar deitada entre meus pais, Penélope, assistindo aos filmes de Bang Bang à italiana, olha só. Possivelmente, logo após uma dessas sessões de cinema em casa, eu fui para o meu quartinho novo. Como à época eu era a única filha, tinha muitas bonecas. Bonecas de pano, de porcelana, bebezinhos, bonecões de feira, fofoletes, Suzes, bonecas de marca e outras não. Tinha até uma Olivia Palito. Bonecas louras, morenas, de tranças, de cabelo curto ou longos, bonecas que trocavam de roupa, bonecas muito pequenas, bonecas grandes, bonecas médias. Todas tinham nomes. Algumas escolhidas por mim e algumas com o nome que vinha na caixa. Era o caso de Tutuca. Minha mãe não me deixava brincar com todas de uma vez para não fazer bagunça pela casa. Naquele dia, por exemplo, eu tinha brincado com a vovó. Eu a chamava de vovó porque, além de ter os cabelos meio acinzentados, ela fora minha primeira boneca. Um presente de minha avó paterna. Um presente de minha avó paterna quando minha mãe ainda me gestava e quando muitos achavam que eu seria um menino. Seria o primeiro neto homem do meu avô. Por algum motivo, minha avó acreditava que eu fosse menina e me deu a boneca. Na verdade, ela entregou à minha mãe, pois faleceu de um derrame cerebral antes de eu nascer. Nossa, que triste. Mas tenho certeza que ela te viu. Ela sabia. Como ela tinha sido a boneca da vez, as outras estavam guardadas, sentadas em cima do pequeno guarda-roupa baixinho. Lá estava também Tutuca. Não sei como adquiri aquela boneca. Se fora presente de meus pais ou de alguém de fora, realmente não me lembro. Lembro-me apenas que era muito bonita.
loirinha e de tranças. Era um pouco maior que uma Barbie, mas tinha aspecto de menininha e não de mulherão como a Barbie. Surpreendi-me semana passada ao digitar no Google Imagens, o nome Tutuca e ver estampada em inúmeras janelas muitas tutucas, todas lindas e mimosas. A minha tinha um vestidinho azul de camponesa, um mimo. Deitei-me na cama e dei uma última olhada na vovó, que por ter brincado comigo o dia todo ainda, estava sentada no criado mudo. As luzes estavam apagadas, mas eu tinha um abajur de carrossel que deixava o quarto iluminado. Deitei-me. Ao começar a me sentir sonolenta, ouvi um barulho. Não lembro mais o que foi, mas foi o suficiente para me fazer olhar imediatamente para cima do guarda-roupa. Ele ficava bem à frente da minha cama e a parca luz do abajur de carrossel não me impediu de ver a cena mais horrenda da minha vida. Horror, medo, inércia. Tudo se apoderou de mim quando Tutuca levantou-se. Apesar de ter ganhado vida, sabe-se lá como, ela não tinha movimentos humanos. A autômata movia-se como um robô. Mas movia-se. De pé, ela virou-se de costas para mim e acordou as outras. Todas se levantaram vagarosamente diante de meus olhos e mediante o movimento do bracinho de Tutuca que gesticulava "venham", partiram para cima de mim. As expressões faciais de Tutuca haviam mudado. Ela tinha os músculos contorcidos em grande ódio, os olhos apertados, as narinas arregaladas e delas escorria algo nojento. Os cabelos estavam desgrenhados. Não saltaram. Caminharam. Desafiaram mais uma lei da natureza, a gravidade. Elas caminharam lentamente pela porta do guarda-roupa branco e laranja. Eu tive tempo para correr, mas estava com muito medo. Cobri os olhos algumas vezes, mas ao destampá-los, as bonecas se aproximavam mais. Tentei gritar, mas a voz não saía. Eu não tinha mais escapatória. Não sei o que aquela boneca com feições de Chuck faria comigo. Notem, por favor, Mateus e Ana, que a boneca Tutuca e o fato ocorrido existiram na década de 70. O boneco assassino Chuck surgiria nos próximos 10 anos, mas inexplicavelmente Tutuca tinha as mesmas feições que o boneco viria a ter. Chamo a atenção para isso para que não pensem que talvez fora um pesadelo motivado por esse filme. Não fora. Não havia filme na época. Sem saída, portanto, eu chorava baixinho. A vovó. Sem que eu percebesse, a vovó caminhou até a porta e lá se posicionou. Quando vi, sabia que ela me protegeria. Eu corri e tentei abrir a porta o mais rápido que uma criança de 3 anos conseguiria. Idade da Penélope, tá? Elas correram, meus amigos, correram em minha direção. Eu agarrei minha maçaneta, ainda chorando. Vovó posicionou-se impávida às minhas costas e estendeu os bracinhos como que para impedir Tutuca e sua horda. Consegui sair. Graças a Deus, o quarto dos meus pais era ao lado do meu. Melhor ainda, a porta estava aberta. Eles ainda estavam acordados e com as luzes acesas. Adentrei finalmente soltando um grito, cerrando a porta atrás de mim. Sentando-me ao chão, consegui grunhir. Tutuca e as outras queriam me matar. Só a vovó me ajudou. Caríssimos Mateus e Ana, minha mãe não gosta que eu conte essa história e eu mesma prefiro achar que foi um sonho. Embora não me recorde do ocorrido como sendo tal, mas parece sobrenatural demais para ser verdade. Indago se teria conseguido dormir e sonhar em tão pouco tempo. Lembre-se que até meus pais ainda estavam acordados. Indago como tantos anos depois um diretor americano cria um boneco com as mesmas feições de Tutuca transtornadas. Teria ele também sonhado com algo parecido? Minha mãe tirou todas as bonecas de cima do meu guarda-roupa branco e laranja. Ela e minha avó, a materna, fizeram roupinhas novas para Tutuca, mas eu nunca mais brinquei com ela, só com a vovó.
O abajur queimou e se deteriorou sob o sol e chuva num cantinho do quintal. Os móveis aos poucos foram doados. As bonecas, não sei. Ao engravidar, tinha medo de ter uma menina, pois não queria conviver com bonecas na minha casa. Deus me deu um menino. Ainda tenho muito medo de bonecas. Meu marido ri de mim. Eu que nesse ano completo 40 anos de idade. Abraços aqui. Então, Cristiane, ela disse para falar o nome. Então, galera, que louco esse relato, adorei. Mas, meu, como? Agora vocês falam, como? Imaginação de criança? A boneca começa a andar e ainda fala para as outras, vamos, galera, vamos atacar a menina. Por que tem tanta coisa com boneca? O Jetro pode falar, mas aí do filme do Chuck, Brinquedo Assassino. E as feições da boneca ficaram igual do Chuck. A despedida. Olá, Aninha, Matheus e Assombrados. Aqui é o Ciclanildo. Muito obrigado por ler o meu relato. Fui amaldiçoado pela minha sogra Maledite. Lembrando que todos os nomes, locais, tá tudo trocado, tá? Para você focar mais no relato. Ok, obrigada. Ana, eu sempre vi muitas coisas e confesso que sempre fui muito medroso. Eu tenho muito medo de ver vultos e olha que eu vejo desde pequeno, mais precisamente desde os 4 anos de idade. Lutei e até hoje luto com a mediunidade, porque eu detesto ver e sempre me apavora. Em 1998, eu, com 19 anos, na ocasião, conheci uma garota no colégio. Eu estudava em um desses cursos técnicos com ensino médio juntos. Vou dar o nome dela aqui de Olivia. Estudávamos e tivemos uns desses namoros rápidos, não passou de 4 ou 5 meses. Olivia era muito gente boa e apesar de não ter dado certo o namoro, continuamos muito amigos. Amigos mesmo, de sair junto com a galera do curso, ir para barzinhos, churrascos, boates, viajar para a praia, dormir um na casa do outro. Em 99, o pai da Olivia recebeu uma proposta de trabalho e se mudou para o litoral do estado do Paraná. E ela e sua irmã foram com ele. Olivia era órfã de mãe, que havia falecido há muitos anos, quando ela era bem pequena, e o pai criou as 2 filhas sozinho. O tempo foi passando, terminamos o curso, cada um da turma seguiu a vida. Alguns mudaram de cidade, de estado e até de país para fazer faculdade. Outros se casaram e tiveram filhos e outros focaram em apenas sobreviver mesmo, com trabalho e as demandas da vida cotidiana. Eu, Olivia e o resto da turma também nos distanciamos e aos poucos trocávamos apenas algumas mensagens. Em 2008, não havia celulares e os aplicativos fáceis que existem hoje, né? Eu não sei se você e os assombrados lembram, provavelmente sim, mas nessa época tinha o ICQ e o Orkut. Sim, me lembro. Esses 2 programas que usávamos para nos comunicar e às vezes mandávamos mensagem de texto no celular, mas nem sempre porque era muito caro e a rede de telefonia era ruim, quase não pegava o celular. No carnaval de 2008, eu estava na casa da minha irmã. Na quarta-feira de cinzas, à noite, estávamos todos na sala assistindo um filme, como sempre fazíamos. Estava eu, minha irmã, minha mãe e meu cunhado, e eu vi um vulto de uma mulher na parte de cima da escada. Deixa eu explicar. A casa da minha irmã é um sobrado e o quarto dela fica na parte superior. Para chegar no quarto tem uma escada em L e um mezanino, como se fosse uma antessala que leva ao quarto. Foi exatamente ali que eu vi o vulto. Era de uma mulher com cabelos pretos na altura dos ombros. Na hora, como sempre, fiquei com muito medo. Me assustei, fechei os olhos orando, não contei para ninguém. E depois que terminou o filme, fomos dormir. E eu orei muito e consegui dormir bem. No outro dia de manhã, na hora do café, minha mãe comentou que havia sonhado comigo e com uma moça de cabelos pretos na altura dos ombros. No sonho, eu chorava e a abraçava, e ela sumia. Minha mãe disse que não conseguiu ver o rosto dela, mas parecia que a conhecia.
Eu fiquei todo arrepiado e com um frio no estômago, sabe? Falei para minha mãe que tinha visto um vulto de uma mulher no mezanino e também não sabia quem era. Bom, fizemos uma oração e saímos para ir ao mercado. Na época, a internet da casa da minha irmã estava ruim, porque ela mora em uma área rural e vivia falhando o sinal naqueles tempos de 2008. Então falei para minha mãe para que fôssemos em uma lan house no centro da cidade. Minha mãe topou, porque adorava usar o computador e fazia dias que não tinha notícias da família também. Ana, quando acessei o meu Orkut, achei muito estranho, porque tinha muitas mensagens. Quando comecei a ler, meu coração quase parou. Eram os amigos da turma me avisando que a Olivia tinha morrido no dia anterior, na quarta-feira de manhã. O pai e a mãe saíram cedo. Ela tomou café e deitou no sofá. Por ter epilepsia, o pai e a irmã, né? Ela não tinha mãe. O pai e a irmã dela saíram cedo. Ela tomou café e deitou no sofá. Por ter epilepsia, teve uma convulsão e acabou vomitando e aspirando o próprio vômito. Morreu asfixiada. Olivia tinha epilepsia. Ela tomava medicação controlada desde pequena. Quando comecei a chorar, minha mãe, que estava em uma cadeira do meu lado, olhou a foto e falou: "Meu Deus, a moça que eu vi no sonho era a Olivia. Eu bem que pensei que a conhecia mesmo." Aí, quando leu as mensagens e viu que era sobre a morte dela, minha mãe me abraçou me dizendo que ela veio se despedir. Eu consegui me acalmar, respondi as mensagens, mas por estar distante demais, no interior de São Paulo e ela no litoral do Paraná, não teria como ir ao velório e no enterro, que seriam nesse mesmo dia à tarde. Até hoje, esse dia foi um dos mais marcantes da minha vida. Se minha mãe não tivesse me contado antes de irmos para a Lan House e eu também não tivesse falado sobre o que eu vi, provavelmente teríamos pensado que um dos dois estaria inventando. Mas não foi. Aconteceu mesmo. Eu sempre lembro de Olivia e sempre faço orações para ela e espero que ela esteja bem. Esse foi meu relato, obrigado por ler e um grande abraço. Seu amigo Ciclanildo. Um beijo para você, muito obrigada. Realmente ela foi até você para avisar, foi o que você viu e também apareceu no sonho da sua mãe. E te abraçando no sonho, né? Talvez isso mesmo aconteceu, mas você não teve a lembrança, sua mãe é que viu. Enfim, essas coisas acontecem, né? Vamos ver esse daqui, ó. De quem era o dedo? Vamos ver. Olá, Ana, pode me chamar de fulana. O meu relato talvez não pareça tão assustador, mas eu sinto um frio na espinha sempre que lembro do fato. Acredito que não terá nomes, mas se houver, eu vou trocar tudo. Acontece que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Vivíamos em uma vila onde todos se conheciam e a maioria era parente. Eram casas ao redor de uma fábrica de tijolos que empregava todos os pais da vila. Então era comum que fôssemos na casa uns dos outros à noite, pois não havia perigo algum. Saí de casa naquela noite, que era um breu, para ir na casa da minha prima, que ficava a alguns metros da minha casa. É importante dizer que da minha casa eu podia ver a casa e a entrada da casa dela, de longe, é isso? Pois a luz da varanda deixava a casa dela bem à mostra. Eu estou explicando bem os detalhes para não restar dúvidas de que ninguém sairia ou entraria sem eu perceber. A entrada da casa dela era tipo um corredor. A entrada eu via muito bem de onde vinha. O final do corredor era sem saída, então ninguém sairia dali sem passar pela entrada. Bom, eu estou tentando explicar, espero que entendam. Então, eu cheguei na porta da minha prima, bati e instantaneamente abriram a porta. Estavam lá os irmãos dela e a mãe. No momento em que ela abriu a porta, me puxou para dentro da casa e colocou a cabeça para o lado de fora, olhando para os dois lados, voltou para mim e perguntou: "Quem era?" E eu tipo: "Quem era o quê? Tu veio sozinha?" E eu respondi que sim. Eles estavam todos com os olhos esbugalhados e pálidos, como se tivessem visto um fantasma. Percebi que não estavam tentando me pregar uma peça.
Outro detalhe é que a porta por onde eu entrei tinha um buraco por onde passava um cadeado. Era uma casa bem simples, então não tinha fechadura. Perguntei o por que estavam com aquelas caras. Eles me disseram que segundos antes de eu bater na porta, colocaram um dedo no buraco da porta. Não podia ser eu. Eles falaram que era um dedo de homem e um dedo grosso, sabe? Tipo de gente que trabalha no pesado e tem a mão mais judiada, digamos assim. Com certeza não poderia ser eu, com o meu dedo de uma guria de 10 anos. Ela olhou bem para as minhas mãos ainda, tentando achar uma explicação para aquilo, mas não tinha como. Não teria como também outra pessoa estar segundos antes ali sem ter passado por mim na entrada. Mas isso não é tudo. Bateram de novo na porta e dessa vez era minha irmãzinha de 5 anos, sozinha, tadinha. Puxamos ela para dentro e meu primo, dando uma de valente ainda, se jogou no sofá, que ficava de costas para a janela, com pose de machão, dizendo: "Ah, eu não tenho medo", em tom de deboche, sabe? Nesse instante, a janela, que tinha 2 abas, se abriu inteira, para fora, sendo que ela se abria para dentro. Como assim? A aba da janela abria para dentro? E ela abriu para fora? Quebrou ou não? E ela abriu para fora. Foi como se um tufão de vento tivesse... foi como se um tufão de vento viesse de dentro da casa, fazendo a janela abrir assim para fora. E então a gurizada... Então, gurizada, fica a dúvida de quem era o dedo. Beijos, Ana. Tenho mais histórias que não sei explicar e sonhos recorrentes que me aconteceram na infância. Espero que tenham gostado de ouvir a minha história e em breve quero mandar mais. Desculpe algum erro, pois escrevi do celular enquanto fritava bolinhos. Um beijo para você. Obrigada. Mas, gente, o que o fantasma quer? Vou enfiar um dedo aqui, ó. Eu aqui. Ainda bem que foi o dedo. Ai, gente, não sei lá, algum fantasma vai saber de quem, por quê, como. Outra dimensão? Olha lá, pode ser, mas parecia que tinha alguém querendo se fazer presente aí, né? Botando o dedo na fechadura. Vai saber cada coisa, né? O que me chamou? Olá, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana, mas já sei que você vai me chamar de fulana. Te assisto muito tempo. Te assisto há muito tempo, há 7 anos. Eu sou viciada em assistir os seus vídeos desde os 9 anos de idade. Sempre amei assuntos sobrenaturais. E este é o meu primeiro relato, o primeiro que envio. Ele é curto, mas vamos lá. Quando eu tinha 4 anos, os meus pais se separaram. Então eu e minha mãe fomos morar com os meus avós maternos, na chácara deles. A chácara dos meus avós é bem grande, tendo muitas árvores frutíferas, criação de galinha, pato, ganso e ainda por cima tendo uns 6 cachorros grandes na chácara também, com muito mato. Após uns 2 anos, eu e minha mãe morando ali com os meus avós, quando eu tinha uns 6 anos, aconteceu algo estranho. Eu soube o que aconteceu comigo através da minha mãe. Era mais uma noite normal. Minha mãe preparou um leite com açúcar para eu tomar na cama. Eu tomava e após isso minha mãe contava uma história para eu dormir. Eu tinha o costume de sempre levar uma Barbie para a cama, porém eu nunca dormia com ela. Minha mãe diz que eu sempre falava que a Barbie não poderia dormir conosco, então eu abaixava a cabeça em direção para baixo da cama, assim, olhava ali e falava: "Toma, para você brincar com ela. Boa noite." Mas não tinha nada embaixo da cama. Nada que o pessoal visse, né? Você entregava a Barbie para alguma coisa debaixo da cama para brincar com a Barbie durante a madrugada? Sei. Bom, em uma noite, minha mãe acordou e viu que eu não estava mais ao lado dela na cama. Então ela levantou e foi me procurar, pensando que eu fui no banheiro, né? Porém, não me achou no banheiro. Me procurou pela casa inteira e nada, não me encontrava. No desespero, ela decidiu acordar a minha avó para ajudar a procurar.
Procuraram novamente pela casa toda e não me acharam. Então decidiram descer para procurar na chácara. Quando elas desceram da casa para a chácara, me viram brincando, rindo, falando, girando. Isso era umas 5 da manhã. Estava com muito frio naquele dia. Estava muito frio aquele dia, com uma névoa até. E minha mãe e minha avó, desesperadas, me perguntaram o que eu estava fazendo ali, naquela hora, naquele frio. Eu olhei para elas e falei: as crianças me chamaram para brincar, então eu desci para brincar com elas. Mas, gente, não havia criança alguma comigo. Não havia ninguém, era só eu, sozinha ali, rindo, brincando de roda a roda, cirandinha. Bom, esse foi o relato, Ana. Até hoje eu não sei o que aconteceu comigo e quanto tempo eu passei lá, brincando com aquelas crianças. Obrigada por ler o meu relato, um beijo e todo sucesso para você e sua família. Muito obrigada, um beijo para você. Provavelmente ela via essas crianças e não se lembra. Provavelmente era uma dessas crianças que ficava embaixo da cama e ela passava a Barbie ali para a criança brincar durante a madrugada. E mais de uma, inclusive, elas chamaram para brincar ali fora. Mas será que eram espíritos de crianças mesmo? Ou espíritos que se faziam passar por criança para conseguirem se achegar mais a ela, entendeu? De uma forma mais confortável, que fosse mais aceitável por uma criança, aparecer como outra criança. Será que eles tinham alguma intenção? Ou não, era só espírito mesmo de criança que queria brincar? Ou o quê? Deixem aí suas opiniões, ok? Boa tarde, Anne e Matheus, tudo bem? Sou muito fã de vocês desde o início do canal e acompanho todos os vídeos. No relato, já omiti os nomes e as informações que escolhi não revelar, pois este relato aconteceu comigo, mas envolve outras pessoas. Certíssimo. Vamos ao relato. Tenho 24 anos e sou do interior de São Paulo. Eu tinha um irmão gêmeo, mas quando minha mãe engravidou, acabou sofrendo por vários problemas de gestação e nascemos de 7 meses. Infelizmente, meu irmão teve complicações sérias e acabou falecendo depois de uma semana em decorrência de uma cirurgia que teve que fazer. E eu, depois de 4 meses internado, sobrevivi. Sempre lembrei do meu irmão como uma lembrança, pois só sei o que meus pais me contaram, mas na infância ainda tinha ele como meu anjo da guarda. Ao ficar adulto, minha mediunidade começou a aflorar em vários aspectos. Conto em um outro relato. Mas o que me incomodava era porque eu não tinha nenhum contato com o meu irmão, nem lembranças mais. Lembrava dele poucas vezes. Tenho uma amiga médium que conheci no trabalho que incorpora 2 entidades e descreve como se fosse ela em outras vidas. Quando a conheci, não contei sobre o meu irmão, mas em um determinado momento ela me perguntou se eu tinha perdido um irmão e se isso me incomodava. Eu achei estranho, mas contei tudo para ela. Disse que me sentia até mesmo culpado, pois não achava justo eu sobreviver e ele não, e que queria saber onde ele está e por que ele morreu, etc. E ela, nesse momento, só me disse: fique calmo, com o tempo você terá respostas. Mudamos de assunto e se passaram 3 anos. Trabalhávamos em um ambiente com muitas crianças. Apesar de desenvolver vários trabalhos com elas, eu não tinha muita simpatia. Era o tio mais quieto. Tratava as crianças muito bem, mas eu não tinha um vínculo forte como os outros funcionários. Certo dia entrou 2 crianças novas no programa. Irmãos, mas com idades diferentes. O engraçado é que tinha o mesmo nome que o meu irmão. Eu nem me toquei, mas eu acabei criando um vínculo de cuidado muito forte com o mais novo. E com o mesmo nome, com o mais novo e com o mesmo nome que eu. Toda vez que ele chegava, ele vinha me cumprimentar. Ficava sentado na mesa ao meu lado, desenhando e conversando comigo. Contando as coisas que fazia na escola, fazia isso toda vez. Tanto que quando chegavam as pessoas, diziam: "Ó, seu filho chegou." Nunca achei isso estranho nem nada. Era só uma criança que ia brincar naquele lugar que passava uns minutos conversando comigo, como todas as crianças faziam com os outros funcionários.
E se passou mais um ano. Eu ainda tinha essa dúvida na cabeça em relação ao meu irmão, e em uma época de mediunidade muito em evidência, eu tive um sonho. Eu estava naquele mesmo lugar, mas sabia que estava dentro do meu sonho, como se fosse uma projeção. Logo à frente estava essa minha amiga médium. Era ela, mas sabia que não era. Logo percebi que era uma das entidades dela junto. Estava tudo bem claro e ela me chamou para sentar e me disse: "Não se preocupe com o seu irmão, ele está muito bem e você não teve nenhuma culpa. Ele está bem, já está aí na Terra de novo. Tem uma ótima família, já está na escola e acaba de completar 7 anos." Nesse momento, ela apontou para trás de mim. Olhei e estava ele lá, aquele mesmo menino, com o meu nome, brincando e sorrindo em uma mesa. Neste momento, eu comecei a chorar e acordei com uma paz de espírito que não sei explicar. Já não trabalho mais naquele local e não tenho qualquer contato com o garoto, mas tenho a certeza que é meu irmão reencarnado que por algum motivo teve que voltar para o céu por mais um tempo e agora já pode vir para a Terra. Já pôde vir para a Terra. Que legal, né? Se a gente soubesse de todo mundo, né? Se a gente pudesse saber de todo mundo que já foi, que voltou. Então pode ser isso, quando às vezes a gente tem um parente, alguma coisa assim, que você não tem muito sonho, ou não. É porque ele já voltou? Não necessariamente a gente tem que sonhar com quem morreu, né, gente? Mas. Todo mundo volta, dependendo do tempo. Uns voltam mais cedo, outros demoram muito para voltar, outros não voltam. Como que é? Perseguição na madrugada. Vamos ver. Oi, Ana, aqui quem fala é a fulana e os nomes já estão trocados. Bom, era o ano de 2018, finalzinho de 2018, na verdade. Lembro porque nesse período estava de saída de uma empresa. Eu, na época, tinha um mês de namoro com o João. O João era açougueiro-chefe e saía bem tarde do serviço. Mas, como jovens e cheios de fogo, vinha até a minha casa às 11 da noite. Sim, ele chegava na casa dele, trocava de roupa e vinha para minha casa. Aí eu dava um tchau na minha mãe e falava que não sairia. Aí eu dava um tchau para minha mãe, é isso? E falava que a gente não ia sair do bairro. E de fato nunca saímos, pois tinha um ponto de ônibus bem vazio ali e os vizinhos já dormiam. Bom, entre conversas, beijos e risadas, o João fala que tinha desejo de fazer um lanche, mas a lanchonete ficava fora do bairro. Na emoção do momento, eu consenti em segui-lo até o estabelecimento, pensando na fome dele, né? E também pensando que ele não tinha jantado, nada. Realmente, eu falei, coitado, deve estar com fome. Bom, chegamos na lanchonete, tomamos um refrigerante, comemos um hambúrguer com batatas, tudo certo. E como estávamos perto da casa dele, fomos até lá para descansar o lanche, para dar aquela, né, baixada na comida. E bom, assim, né, e ter aquela intimidade. O avisei que eu não poderia passar a noite ali. Por melhor que fosse, não poderia. Mas o João era faceiro. Aquele negócio de lanche era papo furado. Ele queria mesmo era sair da rua e ir para casa dele. Bom, o João tinha um amigo taxista que rodava mesmo tarde da noite, bem tarde mesmo, e prometeu carona até umas 3:30 da manhã, o que nos deixou tranquilos naquele momento. No final, voltamos para a rua, mas cadê o homem? Ana, o cara simplesmente deu um bolo na gente. Eu fiquei irritada. Aquele horário não tinha ônibus, não tinha Uber pela cidade. E esse cara era a única carona que a gente tinha. Suspirei com as mãos na cintura e o olhei com reprovação, tipo, fala nada pra você, hein? Ele, após ligar e ter a ligação rejeitada, suspirou também e deu de ombros, tipo,
me olhou e disse: amor, você se incomoda em voltar andando? Eu prometo que é seguro e é rápido. Disse assim, tentando me incentivar e passar a culpa dele, né? Eu, ainda emburrada que só, balancei a cabeça confirmando. Agarrei no braço dele, pois ele andava mais rápido que eu, e seguimos pela madrugada dentro. O clima foi ficando descontraído, ele fazia piadas, eu estava rindo, ainda estava agarrada nele. O meu medo nem era mais de encontrar alguém na rua, e sim por conta do clima, de ter bicho na rua, cobra, sapo, morcego, sei lá, pois tomávamos um caminho por uma estrada de chão. Vi um sapo ali, outro aqui, mas o negócio pegou mesmo quando passamos em uma parte da rua onde havia várias construções de casas acabadas, por uma tragédia que acometeu a cidade alguns anos atrás. Para melhorar a situação, a rua era uma encruzilhada. Então tinha muitos despachos antigos até por ali. O cenário perfeito, né, para uma medrosa de carteirinha. Então, no meio daquela rua vazia, avisto ao longe um homem com um terno e muito branco, saindo de um dos escombros de uma casa. Eu pensei até que era uma pessoa, sei lá, tomando o caminho para casa após a igreja, mas já era quase 4 horas da manhã. Não havia Bíblia com ele também. Ele estava parado, estático. Mas o pior é que aquilo não tinha rosto. Eu apertei o braço do João e falei entre sussurros: tem um homem ali, vamos correr. Eu disse isso me borrando já. Mas ele não viu, ou fingiu que não viu, né? Eu só sei que eu passei por aquilo de cabeça baixa e o homem de terno começou então a andar atrás da gente. Eu liguei o dane-se e olhei para trás. E realmente não havia rosto ali. Se fosse um pouco mais alto, eu diria até que era o Slenderman. Eu comecei a andar muito mais rápido, arrastando o João, contestando como que ele não estava vendo aquilo, como que ele não estava com medo. E por que aquilo estava seguindo a gente. Mas, estranhamente, quando eu passei da ponte e fui para a parte afastada, finalmente, no meu bairro, aquele homem, entre aspas, né? Aquele homem sumiu. Ele desapareceu. Ele ficou invisível, sei lá. E a rua era uma reta, por ser justamente a encruza. Meu psicológico, ao mesmo tempo que estava abalado, se acalmou. E aí começou a simplesmente achar aquela experiência sinistra algo legal. Bom, e até hoje, com o João sendo meu ex, ele diz que nada viu aquela noite. Mas sinto que ele diz isso para não me assustar ainda mais. Bom, obrigada, Ana, perdão os erros, é burrice mesmo. Mas tentei deixar de forma clara. Beijos. Um beijo para você, obrigada. O que será que era aquilo? Será que ele estava acompanhando para proteger? Será que era tipo um guardião da encruzilhada, da rua ali? Ou estava querendo o quê? Ele sumiu na hora que você entrou no bairro. Será que o espaço dele era só no outro bairro? E aí? Saber, não? Será que é culpa minha? É um relato de Maledite. Vamos lá. Oi, Ana. Boa noite. Bem, quero alertar que esse relato não é muito sobrenatural, mas é no mínimo intrigante. Vou dividir o relato em 2 partes para que você possa entender o que aconteceu. E os nomes estarão trocados. Ok. Obrigada. Já falando aqui para vocês que tem muitos relatos de Maledite aqui que não tem nada de sobrenatural. Então, eu tava vendo lá aqui um monte, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas cadê o que tem de sobrenatural? Então, tem muitos aqui que não tem nada de sobrenatural. É só o zóio ruim da Maledite mesmo, as ruindades bem humana das Maledites. Bom, então continuando aqui, ó. Parte 1. O antes. Era cerca do ano de 2018. Eu não me recordo o dia, mas tinha brigado com a minha mãe por algo bobo
Eu era adolescente, 16 anos, e nessa idade geralmente fazemos uma tempestade num copo d'água. Nessa noite que eu discuti com a minha mãe, eu peguei a minha bike e saí pedalando para aliviar a raiva, para espairecer um pouco. Parei em uma praça e em frente tinha uma pizzaria. E foi ali que eu vi o Hélio pela primeira vez. Ana, ele tinha uma aura brilhante. Mesmo estando do outro lado da rua, percebi sua alegria. Ele estava com amigos e amigas. Fiquei lá, é um moço que nos conta esse relato, tá? Ele não falou, né? Tá, é um moço. Tá. Olha lá, fiquei lá sentado na praça, olhando para o chão. Até que ouvi uma voz falando comigo. Ei, se estiver muito arrependido, pode devolver a bicicleta para o dono. Olhei para o cara e era ele. Ele sorria, brincando. Ana, até hoje eu fico me perguntando o que ele viu na minha expressão para chegar até mim. Expliquei que eu tinha ganhado aquela bicicleta de aniversário. Acho que ele notou que eu não estava afim de conversa e voltou para os amigos dele. Com passos confiantes, ele andava e eu voltei para minha casa. Ok. Alguns dias depois, minha mãe me chamou para ir à igreja com ela. Relutante, eu aceitei. E, para o meu espanto, lá estava aquele mesmo garoto, abraçado com um amigo. Ana, e mais uma vez eu vi aquela alegria que exalava dele. Era quase palpável. Quando a reunião começou, esse amigo dele foi o orador e deixou o Hélio sozinho. E eu sentei do lado dele e assistimos à reunião. No final da reunião, ficavam todos ali de papo, sabe, conversando, e o Hélio lá, rodeado de amigos. Eu queria falar com ele, agradecer pelo menos pela tentativa dele me animar aquela noite, mas como eu poderia? Ele era tão confiante, uma voz firme, alegre. Aí ele começou a correr pela rua com uma garotinha de uns 3 aninhos e a minha mãe minha mãe tinha acabado de falar com as amigas dela e nós fomos embora. Nos dias que se passaram, eu não parei de comparar aquele garoto. Ele todo confiante, seguro de si, e eu tão tímido, envergonhado, até que achei aquele amigo que ele estava abraçado na igreja no Facebook. E tinha uma foto deles na pizzaria daquela noite. Na foto todos estavam sérios, tipo, tenho que ficar bem na foto. Menos o Hélio. Ele fazia careta, quase enfiando o dedo no nariz do amigo, sabe? Olhei cada perfil marcado na foto e achei ele. Mandei convite e depois disso começamos a conversar. Não sei o motivo, mas em poucas semanas eu comecei a confiar tanto nele. Meus amigos sempre me julgavam, pareciam nunca me entender, mas ele não. Contei a ele o quão infeliz eu me sentia. Nos tornamos amigos, mas eu tinha certa inveja dele. Eu chamava assim de inveja branca, mas hoje eu sei que inveja é inveja. Com o crescimento da nossa amizade, ele me confidenciou coisas, e uma dessas coisas era que naquela noite que eu o vi na pizzaria, o namorado dele tinha terminado com ele por ter se apaixonado por outro, mas que ele estava feliz pelo ex estar feliz e bem também. Perguntei o motivo dele não estar no mínimo chateado e ele só respondeu: quando gostamos de alguém, ficamos felizes por esse alguém estar feliz, mesmo que não seja ao nosso lado. Lembrem-se dessa fala. Bom, com o tempo eu me apaixonei pelo Hélio. Ao menos pensei estar apaixonado. O tempo passou e, apesar da dificuldade, eu consegui conquistá-lo e começamos a namorar escondido, já que os meus pais eram muito homofóbicos. Conheci os amigos dele, ele conheceu alguns meus, os mais íntimos sabiam de nós. Mesmo namorando com ele, eu tinha inveja. Ele chamava a atenção em todo lugar que ia. A maioria das pessoas gostavam dele. Ao menos era isso que aparentava. Quanto mais eu convivia com ele, mais inveja eu tinha dele.
Ele falava mais de 2 idiomas, ele escrevia textos lindos sobre autoestima para um site. Até coisas bobas eu comecei a invejar, como o fato dele saber se vestir e ser sempre tão estiloso. Ana, o sentimento que eu tinha por ele foi indo embora. Aí, e o sentimento que eu tinha por ele foi indo embora. Aí flertei com um amigo dele, o Eric, que contou para ele. E para minha raiva, ele não ficou com raiva. Ele só quis saber se eu ainda gostava dele. Eu disse que sim, que eu só estava de brincadeira com o amigo dele. Bom, algum tempo depois nós terminamos. E ele não se abalou. Ele continuou alegre, confiante, sorridente. Eu ainda o via na igreja. E na minha cabeça só tinha um pensamento. Tomara que o diabo acabe com essa maldita confiança dele e acabe com ele também. Parte 2. O mal. Algumas semanas se foram, eu não o via mais, nem sabia mais dele. Conheci no Facebook um outro cara, vamos chamá-lo aqui de José. Ele era lindo, bem de vida, morava em uma área residencial. Começamos a conversar e depois nos vimos pessoalmente. Um dia eu, mexendo no Facebook, vi uma foto do Hélio. O José perguntou se eu o conhecia e eu falei que sim. O José não suportava ele. No começo falava mal dele e eu só ouvia, mas depois nós dois achávamos defeitos nele, fazíamos piadas e começávamos a gargalhar. Algumas semanas depois, o José me pediu em namoro. Eu, encantado, aceitei. Tive minha primeira vez com ele, me apaixonei por ele. Um dia, após a aula, fui para casa e vi o Hélio lá, junto com o José, conversando com a minha mãe. Ela estava pistola da vida. Percebi só pela feição dela. Quando me aproximei, ela perguntou que papo era aquele que eu estava dando em cima do namorado do Hélio. Eu neguei, mas o Hélio mostrou para ela as nossas conversas pelas redes sociais. Aí eu não pude negar mais. Peraí, não entendi. A mãe estava pistola. Quando me aproximei, ela perguntou que papo é esse que eu estava dando em cima do namorado do Hélio. Peraí, era o José? O José... Fiquei confusa, gente. Enfim, mostrou para ela... Mas o Hélio mostrou para ela nossas conversas pelas redes sociais. Aí não pude mais negar. Minha mãe me expulsou de casa por eu ser gay. Meu pai pouco fez sobre isso. Fui morar com a minha avó. Alguns dias depois, o José me esperou na saída da escola, nem deixei ele falar nada. Fui perguntando o motivo dele fazer aquilo. Ele me disse que era um dos melhores amigos do Hélio, que se aproximou de mim a pedido dele para saber por que eu enganei ele. Dei em cima dos outros caras porque eu magoei tanto. Não entendi. Acho que por que eu enganei ele, por que eu dei em cima dos outros caras, por que eu o magoei tanto? Ana, e aquela história de querer ver a felicidade do outro, mesmo se não for conosco? O Hélio se afastou dos amigos e tudo mais, ele se isolou para um cara da igreja. Por um cara da igreja, eu fiquei sabendo que ele começou a fazer um tratamento psicológico, começou a tomar diversos remédios. E o pior, o maior e melhor amigo dele morreu poucos dias antes do Natal, devido a uma complicação cirúrgica. E esse era o motivo do afastamento dele, não estar disposto a sofrer mais. Porém, mesmo estando assim, ele continua confiante, se envolveu com caras importantes, porém nenhum relacionamento durou. Sua relação familiar é péssima. Outro dia eu o vi no mercado que trabalho atualmente. O notei flertando com um rapaz que ficou caidinho por ele. Não pensei duas vezes, fui até ele e pedi perdão por tudo. Perguntei se ele sentia raiva de mim. Ele disse que não, que nem conhece isso.
já que sua voltagem é muito maior. E ele diz que nem conhece isso, já que sua voltagem é muito maior e sente ódio mortal mesmo. É isso? Quando voltei para casa, acendi uma vela branca e orei por ele. Pedi que alguma força divina o ajudasse. Quando eu dormi, sonhei que conversava com um senhor. Ele disse que o Hélio estava assim pela inveja que eu sentia dele, pela praga que eu roguei nele. Me pediu para orar muito por ele e que no caminho do Hélio tem um anjo para ajudá-lo, porém as sombras não o deixam receber essa ajuda. Ana, não sei se esse sonho significa algo ou se eu só sonhei isso por pensar muito em tudo, né? Será que eu sou o culpado? Será que fui um maledito na vida dele? Sei que agi mal, mas eu quero pedir a você e a quem acompanha o seu canal para orar por ele, mandar forças e luz. Obrigado por ler o relato e lembrem-se sempre de vigiar o que vocês sentem e o que pensam, pois essas coisas têm mais poder do que aparenta. Então, é isso que eu ia falar. O que despertou a inveja? Aquela coisa do ele é e eu não. A comparação, né? A alegria, a confiança dele. E a gente vê isso muitas vezes, que às vezes a pessoa não tem inveja da roupa que você tem, do carro, da casa que você... Não, ela tem inveja da sua alegria. Ela tem inveja da sua inteligência, ou da sua esperteza, ou da sua motivação, ou da sua... enfim, sabe? E acaba que, como ele disse aqui, ele começou a ficar com tanta inveja, que começou a irritar, sabe? Falar, ai, como ele é sempre tão bondoso, não sei o que lá, tal, tomara que... Aí roga aquela praga, né? E sim, concordo que as palavras, essa intenção e essa força tem muito poder e a gente tem que tomar cuidado porque tudo que sai volta depois também, tá? Deixa eu anotar aqui. E ele foi um maledito por conta da inveja e da praga rogada? Foi um tipo de maledito. Se arrependeu tudo depois, pediu, mas será então que tem a ver essa praga que ele rogou com as coisas que começaram a acontecer com o rapaz? Uma alma aflita em Nova York. No começo dos anos 2000, conheci meu marido, americano, no aniversário de uma amiga em comum. Logo começamos a namorar e em pouco tempo ele me convidou para irmos juntos a Nova York. A intenção dele era fechar o apartamento que ele alugava e vir morar no Brasil. Mas, chegando lá, sugeri que dessemos um tempo, pois eu queria conhecer a cidade e aproveitar para mergulhar na cultura, melhorar o inglês, viver uma experiência no exterior. De lá mesmo arranjei que um amigo ocupasse meu apartamento em Santos, São Paulo, onde eu morava na época, a troco de cuidar de tudo e pagar as contas. Em Nova York, ele arranjou emprego e eu comecei a trabalhar como passeadora de cães de manhã e fazer meu curso de inglês para estrangeiros numa universidade na vizinhança do meu bairro. Foi um tempo legal. Ia trabalhar de bicicleta e assim deu para conhecer bem todo o Brooklyn, onde morávamos, e eu tinha a maioria dos meus clientes de 4 patas. Lá, boa parte das ruas tem aqueles brownstones, prédiozinhos de 3 ou 4 andares que se vê em muitos filmes. São, na verdade, construções muito antigas, de uns 100 anos, hoje adaptadas para a vida moderna, o que inclui terem sido subdivididas em apartamentos, geralmente um por andar. Começando a partir do porão. Até um certo tempo, os brownstones eram ocupados por gente humilde, mas com o tempo as coisas foram ficando chiques e hoje o aluguel de um daqueles apartamentos minúsculos custa super caro.
Por isso estranhei quando vi da janela da minha sala, no andar térreo, uma figura meio trapeira, com um capote esquisito e de capuz subindo a escadinha do subsolo e saindo para a rua. Eu tinha chegado cansada do trabalho e deitado no sofá em frente à janela. Estava começando o outono e eu estava me adaptando ao frio que, àquelas alturas do ano, já era suficiente para deixar qualquer brasileira de primeira viagem desistir da aula e dar uma cochilada no sofá, aliviada do vento frio das ruas. Quando acordei, foi o tempo de ver pela janela aquela figura subindo a escada. Não dei maior atenção e fui cuidar da janta. Enquanto comíamos, perguntei ao meu marido, na época namorado, quem morava no subsolo. Achei estranho quando ele disse que o apartamento estava vazio. Ainda insisti dizendo que alguém devia ter alugado, mas ele contou que o dono, conhecido dele, estava viajando e, como pretendia voltar logo, nem tinha se interessado em sublocar. Então imaginamos que algum morador de rua devia estar se abrigando ali e combinamos de ficar de olho. Numa outra tarde, eu estava no sofá da sala escrevendo no meu blog. Era tempo de blogs. E vi a figura sair outra vez, com a mesma capa comprida. Pensei em ir atrás, mas estava nevando. Achei que eu ganharia mais ficando em casa e apreciando pela janela a beleza da neve com uma caneca de chocolate quente na mão. E ainda deixaria em paz a pessoa do capote, que eu achava que podia ser um pobre sem-teto. Afinal, ele também era filho de Deus e deveria estar lá se abrigando sem aquecimento, coitado. Só estranhei que ele tivesse saído num apartamento bem embaixo de onde eu estava sem fazer um único ruído. As construções americanas são todas de drywall, aquela parede de um tipo de madeira compensada. E mesmo de um andar para outro, embora haja estruturas que segurem o peso, se você joga água, por exemplo, cai tudo no andar de baixo. Ou seja, o som se propaga facilmente. No entanto, aquela pessoa se abrigava no subsolo. Saía e entrava em casa sem fazer um único ruído. Eu ia pensando essas coisas, mas só pensava, sem ligar muito. Mas lá no fundo a esquisitice ia se acumulando no meu inconsciente. No fundo, eu sabia haver algo de errado com aquela situação. Em breve eu teria a minha resposta. Num final de tarde, fui a Deli, um tipo de vendinha muito comum... Deli? Deli? Bom, não sei. Um tipo de vendinha muito comum no Brooklyn, na própria esquina da minha rua. Comprar algo que faltava para o jantar. De longe, pouco depois de sair da Deli, não sei como falo, vi a figura subindo do subsolo, ao mesmo tempo em que fiquei animada por finalmente ter a oportunidade de falar com a silenciosa vizinha. Eu já tinha decidido que era mulher. Senti um frio por dentro que não era medo, estava mais para angústia e eu não entendia por quê. Fiz a única coisa que podia fazer, que era andar pela mesma calçada por onde ela vinha vindo. Ao nos aproximarmos, olhei para o seu rosto e vi algo terrível. Era um rosto totalmente pálido, sem cor. E 2 olhos escuros que irradiavam dor. Não que ela tivesse interagido de alguma forma, demonstrado alguma humanidade ou tivesse correspondido ao meu olhar de curiosidade. Não! Mesmo porque o rosto, de alguma forma, que não sei explicar, estava meio fora de foco. Como se estivesse derretendo com a neve, sei lá. A única coisa que ficou para mim foi a brancura e a expressão de dor nos olhos, que buscavam não sei o que adiante. Foram só uns segundos que me marcaram. Ela passou e eu, que sou agnóstica e nem ligo muito para a religião, me benzi. Cheguei em casa tomada por uma tristeza muito grande. Nem consegui terminar o jantar. Deitei a cabeça no colo do meu namorado e chorei muito. Ele tentava me consolar, dizendo que talvez fosse uma atriz que usava algum tipo de maquiagem pesada de teatro para ficar branca ou algum tipo de pessoa maluca. Eu não sei o que foi aquilo. Só sei que a impressão de angústia e tristeza demorou a passar.
O prédio tinha acabado de ser vendido e meu namorado tinha recebido uma oferta para comprar o apartamento. O convenci a não comprar. Eu não queria mais ficar ali. Acabamos nos mudando para outro apartamento na mesma região pouco depois, o que achei ótimo. Pode ser que realmente fosse alguém desequilibrado que gostasse de andar com base branca no rosto por aí, mas eu não sei explicar aquele rosto nublado, irradiando dor profunda pelos olhos. Tinha algo de morte ali, e mesmo se fosse algum ser vivente, nos conformes, provavelmente tinha perdido alguém amado, talvez um filho. Nunca mais vi a figura. Cheguei a passear um cachorro que morava naquela mesma rua, num quarteirão mais adiante. Quando ia lá, lembrava sempre de fazer uma prece pedindo a Deus que acudisse às almas aflitas, deste ou de outros mundos. Legal, hein? Hein? É que no fundo a gente sente, né? Que não é daqui, você sente, percebe. Que nem quando a gente sabe que a televisão tá ligada antes mesmo de entrar na sala. Vocês tinham isso? Né? A televisão ela emite um campo eletromagnético, é isso? A TV de tubo. É interessante que quando eu chegava também do cursinho à noite, lá na minha casa, tinha TV de tubo, e quando eu chegava, eu não tava vendo nada, mas quando eu chegava, acho que na porta da sala, antes de abrir a porta, eu sabia se a TV tava ligada ou não, sem ver. Você não sabe se você escuta, se você sente, é um negócio assim, você sabe, tá ligada. Aí você entra, tá ligada mesmo. Quem aí sentia isso? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.